O que é conteúdo lo-fi e por que esse não só é o melhor formato, mas também é o mais fácil para você que quer começar a produzir conteúdo ainda hoje aqui na internet. Bom, lo-fi é a abreviação da expressão low fidelity, ou seja, baixa fidelidade. É um conteúdo onde você vai encontrar uma certa imperfeição, porque ele não é um conteúdo produzido, não é um conteúdo muitas vezes roteirizado, não é um conteúdo onde você vai ver muitos aspectos técnicos, de produção audiovisual, de edição, de formatação, não. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui agora e como você já deve ter visto muitos conteúdos assim aqui no YouTube. Isso tem ganhado muito destaque, principalmente no marketing digital, na produção de conteúdo nas redes sociais, porque assim como eu trouxe em um vídeo anterior aqui, parece que hoje todo mundo se cansou. Todo mundo se cansou daquele conteúdo muito produzido, daquela coisa muito superficial, onde todo mundo sabe que a pessoa do outro lado armou todo aquele cenário para te convencer de algo, e hoje as pessoas dão muito mais valor em alguém que liga a câmera e começa a falar de algo sincero, de algo que é verdadeiro. E alguns aspectos de conteúdos lo-fi é que ele tem esse visual mais simples. Ele pode até ser feito de forma amadora, feito com o celular, você não precisa de muito aparato técnico, de muita tecnologia, sem aquela edição pesada, sem uma iluminação mega profissional. Simplesmente é você ter algo que você tem vontade de falar e começar a compartilhar isso com as pessoas. Eu tenho certeza que de alguma forma a pessoa que está do outro lado da tela, ela vai se conectar com a sua mensagem, com aquilo que você tem para falar. Ele tem também esse foco na espontaneidade, ou seja, sem roteiro, você simplesmente começa a falar aquilo que você tem vontade, aquilo que, é claro, você tem algum conhecimento prévio e você então começa a compartilhar isso de uma forma em que o público ele se conecte, de forma muitas vezes informal, natural e até mais direta, né? A gente não precisa ficar fazendo aquela enrolação para entregar o conteúdo, porque ninguém aguenta mais isso, né? As pessoas querem abrir um vídeo e querem ir direto ao ponto e ouvir aquilo que elas estão buscando. E um outro formato também no conteúdo lo-fi é a velocidade que você recebe esse conteúdo. Você pode perceber que esse formato é um formato muito mais tranquilo, mais leve, que não vai te despertar um monte de sensação, um monte de gatilho, um monte de estímulo. Você vai perceber que esses vídeos não são aqueles vídeos cortados que tem um monte de corte seco para te prender ali. Você vai perceber que o conteúdo lo-fi, eles não necessariamente têm aqueles ganchos para te prender, abrir loop, falar de uma coisa e só entregar essa coisa lá no final, não. É um conteúdo bem mais direto ao ponto, onde você senta ali, ouve, até mesmo tomando um café, um chá, lavando uma louça, e você consegue ouvir aquilo, e isso de uma certa forma te trazer até paz, sem precisar ficar naquela loucura, naquele monte de estímulo, naquele monte de dopamina, onde você recebe muita informação, muita luz, muito áudio, muita edição, e no final do vídeo você fica até meio que acelerado. E uma das coisas que mais traz o conteúdo lo-fi em evidência é a humanização do conteúdo. Porque a gente vê muito o conteúdo hoje ele sendo feito simplesmente para vender. Eu trabalho com marketing digital e eu sei que todo conteúdo que a gente produz para uma empresa ou para uma pessoa é um conteúdo focado em algum tipo de conversão, em algum tipo de venda. Não necessariamente envolve dinheiro ali naquele momento, mas está dentro de alguma estratégia de conteúdo. Só que esse tipo de conteúdo lo-fi, ele vai muito mais na questão da humanização, ou seja, cara, eu quero falar contigo, ou eu quero consumir, eu quero te ouvir se você produz esse tipo de conteúdo, simplesmente porque a gente tem ali uma humanidade e a gente consegue aprender um com o outro sem precisar necessariamente vender ou eu precisar te entregar algo para você me entregar algo, não. Simplesmente pelo fato da gente ser humano, esse é um conteúdo que nos conecta porque a gente vai estar falando de coisa do dia a dia, a gente vai estar mostrando a nossa realidade e de fato ali quem a gente é e com certeza esse é um dos tipos de conteúdos que mais geram conexão com o público. Então se você quer começar a produzir conteúdo e não se identifica com esse conteúdo mega produzido, como eu tenho falado aqui, mas você olha para esse vídeo, por exemplo, ou para alguns outros criadores de conteúdos que têm optado por esse formato e você fala, cara, assim eu consigo começar. Você pode começar mostrando os bastidores do seu dia a dia, se você for um empreendedor,
se você tiver um negócio aqui na internet, ou se você for uma dona de casa, quiser começar a mostrar a sua rotina, começar a produzir vlogs. Hoje os vlogs eles estão em alta, então é uma excelente oportunidade para você começar através do seu dia a dia, documentar isso, e as pessoas com certeza vão se conectar com você se você tiver uma constância na produção do seu conteúdo. Poxa, tá lá na academia, tá fazendo o seu treino, grava alguns takes, mostra a sua rotina, documente a sua jornada. Eu tenho certeza que se você tivesse feito isso muitos anos atrás, hoje você estaria muito orgulhoso do que você já construiu. E eu falo isso porque às vezes eu paro e penso que se eu tivesse documentado a jornada quando eu comecei, tirado fotos, gravado os vídeos, hoje eu tinha muitos materiais para mim conseguir compartilhar com as pessoas de coisas que eu vivi, de coisas que eu passei, e hoje eu venci, e com certeza as pessoas também, de alguma forma, elas se sintam inspiradas a fazer isso. Então é algo que eu, de certa forma, me arrependo de não ter documentado, mas hoje eu comecei a fazer isso, comecei a documentar esse processo de produção de conteúdo aqui no YouTube, e eu tenho certeza que eu vou olhar para trás, lá na frente, quando eu tiver, eu vou olhar para esse momento e vou sentir alegria, vou sentir uma certa satisfação por eu ter vencido a vergonha de ligar uma câmera, pegar o celular e começar a falar aqui de algo que eu tivesse vontade. Então você pode começar a compartilhar esse tipo de conteúdo nesses formatos que eu falei e também procurar, encontrar outros formatos aí que você se identifica. E por que eu considero esse o melhor formato para você começar? Porque é um conteúdo que ele está em alta, é um formato que as pessoas estão buscando, porque as pessoas elas têm valorizado muito mais essa interação real, sentir que de fato você está ouvindo algo que é verdadeiro, que é genuíno e não simplesmente é alguém tentando te vender alguma coisa. E com certeza as pessoas até estão preferindo mais esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo onde você pode sentar, ouvir e você sentir que aquele conteúdo ele agregou na sua vida, ele fez sentido, ele trouxe algum valor, te ajudou de alguma forma. E não só roubou o seu tempo, te despertou vários estímulos e às vezes até te deixou mais ansioso. Então, um dos motivos também para você começar a produzir esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo de basicamente custo zero. Você só precisa ter o celular e colocar para gravar e começar a falar aquilo que você tem vontade. É claro, uma iluminação boa ajuda? Com certeza. Um microfone bom ajuda? Com certeza. Mas isso você vai adquirindo e vai colocando aí conforme o tempo vai passando. De início, pega o seu celular, pega o que você tiver e começa a gravar. Vai ficar ruim? Com certeza. Com certeza vai ficar ruim. Mas isso faz parte da jornada. É o seu primeiro vídeo, é o seu ponto de quebrar crenças, quebrar limitações, vencer desafios e começar nessa jornada de produção de conteúdo, que mais uma vez eu te falo que se você fizer isso com consistência, de maneira certa, sempre buscando melhorar, sempre estudando, aperfeiçoar o seu conteúdo, melhorando a qualidade conforme o tempo passar, com certeza você vai ver o seu crescimento e a sua evolução aqui na internet. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você quer que eu traga mais vídeos como esse, comenta aqui para eu saber os tipos de vídeos que faz sentido a gente está comentando, está falando aqui, batendo esse papo. E se inscreva nesse canal, com certeza você vai estar me ajudando muito, você vai estar colaborando para o meu crescimento aqui na internet e eu vou ser muito grato a você por isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.